Olá pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula para vocês e nessa videoaula de hoje nós vamos responder uma pergunta que nós somos muito questionados dentro da sala de aula, as pessoas perguntam e eu tenho certeza que é dúvida de vocês também. Como definir quantidade de memória RAM principal para um processador? E que tipo de memória a gente tem que escolher para um determinado conjunto, considerando processador e placa-mãe? Bom, aqui está a pergunta: como definir a quantidade de memória RAM principal? Primeiro, a sugestão é a seguinte: você olhar na especificação técnica do processador. Então, nessas especificações, você vai ter a quantidade de memória máxima que esse processador consegue trabalhar. Mas e se você não tem acesso a essas especificações? O que você pode fazer? Nesse caso, a gente pode usar como base de cálculo a cache do processador no seu maior nível. Então, nós sabemos que o processador tem cache L1, L2, em alguns casos, cache L3. Então são 3 níveis de cache. Você vai pegar o maior nível de cache, vamos supor que aqui eu tenho o maior nível de cache, o L3, com 4 megabytes. Você vai multiplicar esse valor por 1024, então eu pego aqui, ó, vezes 1024, tá? E eu vou chegar a 4096 megabytes, que é equivalente a 4 gigabytes. Então, eu posso colocar em um processador com cache de 4 megabytes uma memória de 4 gigabytes. É lógico, se você puder, você deixa sobrando. Só que se você está trabalhando com um orçamento muito apertado, então basta você colocar 4 GB de memória RAM principal. Então, é lógico, vou repetir mais uma vez. Primeiro, olhe as especificações do processador. Se você digitar o modelo do processador na internet, vai estar informando qual a quantidade de memória RAM principal máxima que ele consegue trabalhar. E daí você vai comprar essa quantidade, você vai instalar essa quantidade de memória RAM principal. Que tipo de memória você vai instalar? Nesse caso, você tem que combinar as frequências da memória com a do processador e com a da placa-mãe. Então, por isso que a gente estudou tudo aquilo, referente ao FSB do processador e referente ao clock das memórias RAM principais, porque a gente tem que combinar tudo isso. Então, por exemplo, se eu tenho um processador que trabalha com FSB de 1066 MHz, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Se eu tenho um processador que trabalha com FSB de 1066 MHz, como que tem que ser as memórias RAM principais desse processador? Elas têm que ser de 1066 MHz. Tá? Como que tem que ser o FSB da placa-mãe? O FSB da placa-mãe também tem que ser de 1066 MHz. Então aqui eu tenho um conjunto síncrono, tá? Então a comunicação é síncrona. Aqui eu tenho um conjunto balanceado. Dessa forma aqui, a gente evita o chamado gargalo. O que é um gargalo? O gargalo é quando um dispositivo tem capacidade para transmitir numa taxa de transferência muito alta, por exemplo, e fica limitado pela taxa de transferência baixa de outro dispositivo. Por exemplo, eu teria um gargalo aqui se eu tivesse o FSB, na verdade o clock das memórias RAM principais, se eu tivesse aqui, por exemplo, de 800 MHz. Todo esse conjunto ficaria limitado ao clock das memórias RAM principais. Todo esse conjunto aqui ficaria limitado a 800 MHz. Mesmo o processador tendo capacidade de comunicação de 1066 MHz e a placa-mãe também 1066 MHz, mas eu fico limitado sempre pela velocidade, sempre pela taxa de transferência do mais baixo. E aqui eu tenho um gargalo. Pode acontecer ao contrário? Também pode acontecer ao contrário, tá? O que acontece na maioria dos casos? Na maioria dos casos acontece isso daqui que eu coloquei para vocês. Você tem o clock das memórias mais baixo do que o FSB do processador. Então a gente precisa alinhar isso daqui. O que a gente faz quando a gente tem
esse problema. A gente não consegue encontrar memória, ou porque no mercado local não existe, ou a gente não está encontrando para comprar, ou não quer comprar na internet. O que eu posso fazer? Nesse caso, eu posso usar placa-mãe dual channel. Tá? O que é uma placa-mãe dual channel? A gente sabe que a largura de banda das memórias RAM principais são de 64 bits. Quando você utiliza a placa-mãe dual channel, ele vai pegar essa largura de banda e vai dobrar ela. Então, se ela era de 64 bits, agora você aumenta a sua largura de banda para 128 bits. E aqui você tem o dobro da taxa de transferência. Então, se eu estou utilizando uma placa-mãe dual channel aqui, então eu vou colocar aqui, ó, placa dual channel, tá? Aí a placa dual channel, o FSB da placa é esse daqui. O que vai acontecer? Quando eu colocar uma memória RAM de 800 MHz, ele vai dobrar essa taxa de transferência. Então, se era 800, agora eu passo a ter, ao invés de 800, 1600 MHz por segundo. Poxa, mas agora não tem um gargalo? Sim, eu também tenho um gargalo. Nesse caso agora, as memórias, o bloco das memórias ficou muito mais alto que o FSB do processador e do que o FSB da placa-mãe. Mas esse tipo de gargalo a gente pode ter. Você pode sempre deixar a taxa de transferência das memórias, o clock da memória, bem mais alto do que o processador. Isso não tem problema. Qual que é o maior problema da gente fazer isso daqui? É que placas-mães dual channel custam caro. E as pessoas não querem investir em placa-mãe dual channel, porque ela custa caro. Ela vai custar, às vezes, mais que o dobro de uma placa-mãe comum, que a gente chama de single channel. Então esse é o problema. Mas, se você não consegue acertar o tipo das memórias, não consegue acertar o clock das memórias com o FSB do processador, com o FSB da placa-mãe, o que você tem que fazer? Investir em placa dual channel. Essa é a saída. Tá? Na verdade, aí você fala, poxa vida, mas aqui agora houve uma injeção de frequência. Não, a frequência ainda continua 800. A gente só considera isso daqui para poder calcular a taxa de transferência. Porque a taxa de transferência dessa memória RAM vai ser de 1600 megabytes por segundo. Assim como a gente aprendeu nas aulas na videoaula passada de memória RAM principal. Mas o clock da memória continua sendo de 800 MHz. O que aconteceu é que, como a gente está usando uma placa-mãe dual channel, ele dobrou isso daqui para 1600. As placas dual channel, elas costumam ter duas cores nos slots de memória, tá? Aqui onde a gente instala as memórias, elas têm duas cores. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui laranja e preto, laranja e preto. E eu tenho, na maioria das placas dual channel, eu tenho no mínimo 4 slots de memória. As placas mães single channel, elas vêm na maioria dos casos com 2 slots de memória. Bom, como que eu conecto essas memórias aqui para eu ter um esquema dual channel? Eu preciso colocar uma memória na cor laranjada, por exemplo, e no outro bloquinho de slot eu coloco na outra cor laranjada a outra memória. Essas memórias têm que ser idênticas. Tá? Para acontecer a soma, para acontecer o dual channel, essas memórias precisam ser idênticas. Tá? Então geralmente quando acontece isso, a gente já compra 2 memórias idênticas e coloca nesse esquema, ou 4 memórias idênticas. O que acontece se você colocar só uma memória? Se você colocar só uma memória, o esquema continua single channel, você não tem um esquema dual channel. Se você colocar 2 memórias diferentes, também não vai dar certo. Então, as memórias têm que ser idênticas para a gente ter esse esquema dual channel, tá? E poder aumentar a largura de banda das memórias e suprir uma possível necessidade de taxa de transferência das memórias RAM, que é o que mais acontece atualmente. Atualmente o que a gente tem é isso, uma deficiência na questão das memórias RAM principais e não dos processadores. Então, por exemplo, eu tenho um processador aqui, um Intel E6600, o FSB dele é de 1600 MHz, cache de 4
megabytes. Então a placa-mãe que eu escolhi para esse processador foi essa placa-mãe aqui, ó, uma P5WDH Dual Channel. O FSB dela é de 1066 e ela tem slot de memória DDR2. Ah, outra coisa, né? Se a placa-mãe é DDR2, o slot dela é DDR2, você tem que dar um jeito de instalar memórias DDR2, não tem nem como, tá? Então primeiro a gente tem que, se a placa-mãe é DDR3, as memórias serão DDR3. Aí depois você vai se preocupar com o tipo dessas memórias e com a quantidade dessas memórias. Quais memórias utilizar? Que quantidade? Então a gente sabe que se tem 4 MB de cache, eu posso utilizar 4 GB de memória. Se o FSB do processador é 1066, placa-mãe é 1066, eu tenho que utilizar as memórias com clock de 1066 MHz ou superior. Se eu não encontro memórias de 1066 para comprar, o que eu tenho que fazer? Essa placa aqui já é dual channel. Então eu posso comprar duas memórias de 800, por exemplo, e eu vou ter 1600 MHz. Isso é um exemplo. E daí eu evito o gargalo, o famoso gargalo. O que acontece se a placa-mãe é single channel e eu coloco duas memórias de 800? Se a placa-mãe é single channel e você coloca duas memórias de 800, ela vai continuar com 800, ela só soma a quantidade. Então, em uma placa-mãe single channel, por exemplo, tá? Deixa eu apagar isso daqui para a gente visualizar melhor. Em uma placa-mãe single channel, se eu conecto nela duas memórias de 2 GB, tá? E essas memórias, elas têm 800 MHz. Como que vai ficar o conjunto? Eu vou ter 4 GB de memória, ok? E eu vou ter os mesmos 800 MHz. Tá? Isso no esquema single channel. No dual channel, como que funciona? Se aqui fosse dual channel, e eu colocasse duas memórias idênticas, tá? De 2 GB, de 800 MHz, eu teria 4 GB de memória e eu teria 1600 MHz, tá? Lembrando que isso daqui é só para a gente utilizar como base de cálculo, porque a frequência continua a mesma. O que muda é que ao invés de 64, a gente aumenta a largura de banda das memórias RAM principais para 128 bits. E daí a gente vai ter o dobro da taxa de transferência devido a isso daqui. Esses valores, pessoal, são valores máximos. Então a taxa de transferência é máxima, tá? Nem sempre ela trabalha nessa taxa de transferência. Então aqui, como por exemplo, eu dei o exemplo das DDR2 de 1066 MHz. Tá? Se eu não encontrasse essas memórias para comprar, eu poderia utilizar aqui uma 800, duas 800, na verdade, para eu ter um esquema dual channel, uma vez que a placa-mãe ela é dual channel, está especificado aqui a placa que eu estou utilizando. Poderia usar, se eu não encontrasse uma 800, poderia também utilizar uma DDR2 667, porque ele iria somar esse valor aqui, iria multiplicar por 2. Também eu ainda teria um conjunto ok, normalizado, tá? A frequência das memórias ia ficar um pouquinho mais alta do que a frequência dos processadores. Se eu não encontrasse as memórias DDR2 667, eu poderia colocar DDR2 533, que eu também teria um conjunto sem gargalo, um conjunto síncrono, alinhado, tá? Qual que é a importância de um conjunto ser síncrono, de evitar gargalos? É na comunicação. Então aqui eu tenho o processador, ó. A comunicação do processador com as memórias RAM e com o slot da placa de vídeo é feita através do chipset ponte norte. Tá? Então, essa comunicação aqui, se eu ficar limitado, por exemplo, pelo FSB da placa-mãe, o que vai acontecer? Eu vou ter um processador preparado para injetar uma grande quantidade de informações e fico limitado pela comunicação do chipset ponte norte. Então, aí eu tenho um problema. E a mesma coisa, o chipset ponte norte,
ele que faz a comunicação com as memórias RAM principais. Se eu tenho um clock de memória que não atende aos requisitos aqui desse barramento, tá? E desse barramento eu fico limitado por essa taxa de transferência aqui. Então a importância do conjunto síncrono é na comunicação. Então não adianta ter um processador super potente, um processador de última linha, e eu ter ali uma placa-mãe ou a memória que não consegue se comunicar à altura dele. Aí eu tenho um problemão. E aí eu afeto todo o sistema. Pode ver que tem muita gente que coloca dois computadores, tá? Coloca um computador de última geração, ele pegou um processador de última geração e um computador com um processador de 3, 4 anos atrás. E aí você nota que em determinados pontos, parece, né, a impressão que a gente tem é que os dois têm o mesmo comportamento na hora do processamento de informações. Por que acontece? Às vezes você comprou um computador com um processador de última geração e não investiu na placa-mãe. A sua placa-mãe está com FSB igual a do computador de 3 anos atrás. E eles vão trabalhar de maneira igual, eles vão ser idênticos. Por quê? Porque você limitou esse computador. Então, quando você limita a comunicação, você limita todo o sistema. Lembrando que a gente sempre fica limitado na informática pela velocidade, pela taxa de transferência do mais baixo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima videoaula.